Quem pode ler, por favor? Hebreus, eu falei Romanos? Hebreus. Eu falei Romanos? Ah, não, é Hebreus. Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Está aberto no que aí? Hebreus? Ah. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero compartilhar, meditar um pouco e vou tentar ser bem rápido a respeito de 3 palavrinhas a respeito desse versículo aí. Peso, pecado e carreira. Tá vendo aí? Tá vendo a palavra aí peso? Tá vendo a palavra aí pecado? E tá vendo a palavra aí carreira? O que esse versículo fala para fazer com o peso e com o pecado? Vai fazer o que com ele? Deixar. Desembaraçar. Então o que é para fazer com o peso e com o pecado? Deixar, desembaraçar. E com a carreira? O que esse texto aí fala que é para fazer com a carreira? Correr com perseverança. Correr com perseverança. Então é uma atitude que a gente tem que ter com o peso e com o pecado, e outra atitude com a carreira. O que nós temos que fazer com o peso e com o pecado é deixar, desembaraçar do peso e desembaraçar do pecado. E a carreira, a gente tem que fazer o que com ela? Correr com perseverança. Tá bem claro, né? Então, para a gente meditar um pouco a respeito do que seria esse peso que atrapalha a nossa carreira como discípulos de Jesus, a gente vai ler Lucas 14, do 15 ao 20. Se prepara que a gente vai ler bastante texto. Lucas 14, do 15 ao 20. Eu queria que alguém lesse também, fazendo favor. Lucas Ao capítulo... ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Lucas capítulo 14, do 15 ao 20. Perdão, Tony. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Desculpar, né? Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado. 19. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por excusado. Ainda outro disse: Casei-me. Não foi o Tiago. E portanto não posso ir. Ele não casou ainda. Todo mundo prestou atenção no que está acontecendo aí? Jesus está falando uma parábola. E ele chamou essa parábola aí, aqui está o título aqui, é da parábola da grande ceia. Um homem chamou os seus convidados para comer pão nessa ceia. E é interessante que Jesus falou assim, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Só que aí os convidados começaram a excusar-se. O que é excusar-se? Começaram a dar desculpa. Sabe quando a pessoa dá uma desculpa porque não quer ir naquele lugar, ele inventa uma desculpa lá só para não ir? Isso é excusar-se. Foi o que esses convidados fizeram. Foram convidados para comer nessa ceia, nessa grande ceia. E eles começaram a dar desculpa. E aqui nesse texto eles deram 3 tipos de desculpa. Qual foi a primeira? Comprei um campo e aí eu não posso ir. A segunda desculpa, eu comprei 5 juntas de bois e eu tenho que experimentar esses bois, eu não posso ir.
E a terceira, eu casei. Eu não posso ir. Foram 3 desculpas que tiraram eles da grande ceia. É interessante que aqui nesse texto você não encontra pecado. É pecado comprar um campo? Sim ou não? Não. Não. É pecado comprar boi? Experimentar esses boi para ver se eles estão bons? Não. É pecado casar? Não. Nenhum desses 3 coisas aqui é pecado. Ou seja, são coisas lícitas. Está vendo que é coisas lícitas? Só que olha só que interessante. Essas coisas lícitas tiraram eles da ceia no reino de Deus. Às vezes o problema da igreja não é o pecado. Muitas vezes o problema da igreja é que ela está embaraçada com as coisas lícitas. E como não é pecado, a gente usa como desculpa, mas isso não é pecado. Então fica lá atolado, dando prioridade, se entregando 100% para as coisas lícitas. O problema é que essas coisas lícitas, elas tomam um espaço demasiado grande no nosso coração, que não lhes pertence. Todo o espaço 100%, todo o espaço 100% no nosso coração pertence ao reino de Deus. Só que aí essas coisas lícitas entraram. E elas são assim, elas são muito sutis, elas são mascaradas de coisas lícitas. Aí ela entra na nossa lista de prioridade, sendo que Jesus disse em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O que você acha? Eu penso que a gente tem que se analisar um pouco para ver se essas coisas lícitas estão tomando o primeiro lugar. Estão tomando um espaço no nosso coração que não lhes pertence. Não lhes pertence. Cuidado com as coisas lícitas. Ela é um peso para a nossa carreira. E o autor de Hebreus, ele fala que tem que fazer o que com o peso? Se desembaraçar. Eu tenho uma observação na minha vida desse texto que fala, né, a primeira e a segunda desculpa envolve o primeiro bem. São as duas coisas que, né, além da terceira, mas também são as desculpas nossas do primeiro bem. Eu não tenho tempo para buscar o reino de Deus. A minha anotação aqui, é que campo fala de propriedade, juntas de boi fala de atividade e casamento fala de relacionamento. Então, as nossas propriedades, as nossas atividades aqui nessa terra, as nossas atividades lícitas e os nossos relacionamentos não pode estar em primeiro lugar. Não pode tomar um lugar demasiado no nosso coração que pertence ao reino de Deus. Amém ou não? Às vezes o problema da igreja não é o pecado. O peso é as coisas lícitas. Porque elas são mascaradas de lícitas. Ela é difícil de discernir. Então eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas lícitas. O ser lícito acaba sendo mais sutil ainda, né? Porque você acaba achando que você está comendo. E aquilo vai te envolvendo mais ainda. Veja bem, eu não estou falando que eu sou contra casar. Eu não estou falando que é proibido comprar um campo, uma casa. Eu não estou falando, não me entenda mal. Tem gente que gosta de me entender mal. Então eu sempre tenho que abrir esses parênteses. Eu não estou falando que a gente não pode trabalhar. Eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E tem vezes que eu saio 3 horas da manhã para ir trabalhar em São Paulo e volto 8, 9 horas da noite, que nem foi sexta-feira agora. E eu tenho que estar concentrado lá. Mas eu tenho as minhas prioridades. Eu não deixo de buscar o Senhor porque eu estou trabalhando.
Eu não deixo de proclamar o Evangelho, eu não deixo de fazer os contatos, eu não deixo de visitar os irmãos, eu não deixo de cuidar de discípulos, eu não deixo de fazer discípulos, eu não deixo de ler a Bíblia, eu não deixo de orar, eu não deixo de adorar, eu não deixo de jejuar. Tá? Eu não estou falando que é proibido casar. Não estou falando que é proibido comprar propriedade. Eu estou falando que a gente tem que prestar atenção o que é a prioridade na nossa vida. É uma autoanálise. Segunda palavrinha. Qual é mesmo? Que a gente ia meditar. Peso, o que mais? Pecado. Então, para a gente meditar um pouco sobre o pecado, a gente vai ler 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 2. Do 1 ao 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina tiberiana. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 2, tem uma palavrinha aí falando assim, ó, consciência cauterizada. Está aí na sua Bíblia desse jeito? Tem, homens que têm cauterizado a sua própria consciência. Achou aí, não? A sua está como? É. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoa cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada como ferro em brasa. Olha lá. Nessa versão fala que a consciência está morta. Como queimada em brasa. Como? Deixa eu falar aqui, o queimado em brasa é cauterizar. Olha só. Toda vez que você queima com brasa, com fogo, com coisa quente, você está cauterizando. Acho que eles fazem isso com os bois, né? É aquilo ali. Queima ali, aí cauteriza aquela marca Aquela marca. e o boi fica marcado ali. Fica aquela cicatriz. Sabe, quantos têm consciência aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo tem consciência. Você sabe o que é consciência cauterizada? Menos o Braz, a Rosana, o Tiago. Eu acho que a Sueli já ouviu. Eu não ouvi ainda. Eu penso que quando o local é cauterizado, ele fica sem sensibilidade. É isso? Exatamente isso. Fica insensível. A consciência do discípulo fica cauterizada quando ele faz assim, ó, presta atenção. Ele peca nesse assunto aqui, ele comete um pecado. Nós estamos falando sobre o pecado. Ele peca nesse assunto aqui. Aí ele chora, a consciência dele acusa, ele pede perdão, ele confessa para o discipulador, se arrepende e continua a caminhada. Aí ele peca de novo nesse assunto aqui, ó, no mesmo assunto. Aí a consciência dele acusa mais ou menos, aí ele chora, não confessa para o discipulador, não põe na luz, pede perdão para Deus e continua a caminhada. Aí ele volta a pecar de novo nesse mesmo assunto aqui, ó, repetiu o pecado outra vez. Aí a consciência dele acusa um pouquinho, ele pede perdão para Deus, administra ali e continua a caminhada. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado, de novo ele repete aquele negócio. Aí a consciência dele já nem acusa mais, aí já cauterizou a consciência. O que o Rafa falou? Apagou o Espírito Santo. É isso, é assim que o discípulo, esse é o caminho para o discípulo cauterizar a consciência dele. Quando ele repete aquele mesmo pecado várias vezes. Porque a nossa consciência, ela é assim, ó, presta atenção aqui, ó. A nossa consciência, ela é reprogramável. A nossa consciência, ela é reprogramável, que nem um programa de computador. Porque se você peca, aí você peca de novo, aí você repete esse pecado, e repete esse pecado, e repete esse pecado, a sua consciência fala assim, ó, bom, se o Márcio está fazendo isso repetidas vezes,
é porque é uma coisa correta de se fazer. E eu que estou errada de acusar ele. Então eu vou parar de acusar. Aí cauterizou a consciência. Isso é consciência cauterizada. Vira normal. A pessoa peca e... Teve uma vez que eu recebi uma ligação da esposa de um pastor. Ela me ligou falando assim: irmão Márcio, eu tive uma visão. E essa visão era de um anjo descendo do céu e indo conversar com o meu filho. O filho dela está nas drogas. Ela sabe que eu saí das drogas, ela me ligou. E esse anjo, irmão, que estava indo conversar com meu filho, é você, irmão Márcio. Então, por favor, em obediência a essa visão, vai lá conversar com meu filho. Ela falou para mim. Eu falei assim, mas, pastora, calma, não é assim, vamos orar. Eu vou orar essa semana, eu vou buscar o Senhor essa semana. Semana que vem eu vou aí conversar na sua casa aí com o pastor, seu marido e você, para abençoar a vida de vocês, eu vou orar por vocês. Não, irmão, você tem que vir hoje. Porque o meu filho quer ir embora para Santa Catarina essa noite. Você tem que vir conversar com ele hoje. Eu falei, mas pastora, eu nem troco ideia com ele, eu vou falar o que para ele? Ah, inventa que você está interessado no carro dele, aí você vai e aborda ele, e puxa o assunto com ele. Meu Deus! Você já ficou absurdado? Eu fiquei absurdado. Ferveu o sangue, eu falei, pastora, que história é essa? É assim que a gente vai fazer a obra de Deus agora? Mentindo? Ai, mas porque se você falar que foi eu que te liguei, ele vai me agredir. Então eu não vou. Então eu não vou conversar com ele. Ah, não, então pode falar que foi eu que te liguei e eu pago o preço se ele me bater. Então tá bom, eu vou lá conversar com o rebelde. Aí eu fui lá conversar com o rebelde lá. Aí eu conversei com ele lá, ele jogou uma conversa fiada em mim e no fim das contas não me deu resposta nenhuma e eu fui embora. Nossas palavras não convencem ninguém, né? Mas não foi comprar um carro. Não fui comprar carro, não falar nada de carro não. Daí, eu não lembro se deu um mês depois, 2 semanas depois, um mês depois, o pastor e essa mulher encontraram eu na rua e ela falou assim, irmão Márcio, eu sabia que você era um anjo, meu filho ficou toda contente. Aí, quando eu olhei, aí eu lembrei dessa palavra consciência cauterizada. E infelizmente foi com essa experiência negativa que eu aprendi o que significa consciência cauterizada. Ela mente e te aconselha a contar uma mentira e... Sabe por quê? Porque está cauterizado a consciência. E olha que interessante, esse versículo 2 fala assim, por homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Que coisa interessante esse versículo, né? Aí, sabe o que mais que eu aprendi? Que ela não cauterizou a consciência do dia para a noite. Ninguém cauteriza a consciência do dia para a noite. Nesse dia, ela não acordou e falou assim, hoje eu vou mentir. Vou ligar para alguém contando uma mentira. Não foi assim. Lá atrás, há não sei quanto tempo, ela contou uma mentirinha amarelinha. Ah, é só uma mentirinha. Aí a mentira entrou na vida dela. Aí a consciência dela acusou, ela pediu perdão, ela chorou. Aí ela foi e mentiu de novo. Aí a consciência dela acusou mais um pouco, ela chorou, pediu perdão, aí ela mentiu de novo. E mentiu de novo. E mentiu de novo, aí cauterizou a consciência. Até chegar num ponto dela me ligar, jogando um papo desse pra cima de mim. Claro. Eu acho que ele começou, começa a cauterizar, nem contando uma mentira. Começa sabendo uma verdade e não conto ela. Alguém não veio fazer um exemplo, eu estou jogando bola.
Aí eu fui pra fora. Para o juiz não ter, ele fala, ó, seu time pegou no outro aí. Não estou mentindo, sei que é. Estou mentindo, não é nada errado. Aí já começou. Começou aí já. Quando você tiver cara, não, a bola é dele, eu pegou em mim. E esse lance é muito complicado, assim, eu insisti, porque às vezes a gente vê, sempre vê várias situações. Ah, era brincadeirinha. Né? Hoje eu falei com a Rosana, uma pessoa chegando assim, cara, é muito difícil pensar com minha filha, com o peixe dela morreu. Aí entrou outro embaixo do chão, não sei o que era. Até falou, não, olha isso aqui. A minha, sabe o que eu fiz? Eu contei pra minha filha, quando ela morreu, que eu levei pro veterinário para o veterinário cuidar dela. Passou que conta a mentira dela, eu vou ficar com uma outra. Não me ilude, fala, não, mas é que eu até essa isso é contar pro filho. Eu nem vai difícil, não, mentira. Dizem, eu vi uma frase assim, sabe qual é a diferença do ladrão de galinha e o político corrupto que rouba milhões? A oportunidade. Se o ladrão de galinha, de chiclete, estivesse no lugar do político corrupto, ia roubar milhões também. Ele só não tem essa oportunidade. Eu fui saída para fora do meu serviço, porque ia ter uma auditoria de eventos, e a auditoria tem que falar só a verdade, né? Assim, dizer perguntar se a gente usa os EPI, os corretos, as coisas. Só que não usa. A turma ali não dá, e não tem o EPI, né? Ele peguei pra ele, eu não vou poder ficar aqui, porque eu sou metido, comprou no carro pra mim, não vai pagar, né? E aí, de vez ele concordar comigo, então sai pra fora, deixa eu ficar aqui. Foi pra fora, ele não pergunta nada pra mim. Eu falei, eu não saio, não sei. É triste, eu fiquei com o coração, sabe? É triste, mas pegar o ponto, ele me põe pra fora, porque eu fui honesto com ele, porque ele já deu pergunta pra mim, e eu vou falar a verdade. Aí então Deus sai pra fora, fica lá fora. Põe pra fora. Sobre a carta, correria de serviço, vai lá na casa, pessoal. Aí vai em carta, né? Lá na primária, eu estou dizendo, não, você dirige já, né? E depois, isso porque eu trouxe, não tem limitação, mas o caminhão tudo, coisa, carro. Aí ele falou assim, vou beleza, ele é um tudo real. Eu vou pôr o dedo aqui, a Paula, segura, vai levar na sua casa e quando eu levar você põe o dedo. Beleza. Aí, mas é só que eu sabia que era. Na hora eu vou poder, não sabia. Aí liguei com ele. Então, você está o ano de 3 sábados, eu só vou para em casa, depois vai buscar lá, né? Aí só que ele sabe, ele falou assim, mas pode fazer, se não tem problema, eu não sei nada. Não tem problema, pode ficar na casa lá e só põe dedo e acabou, não precisa fazer o perfil, nada. Eu falei, ele falou que pode, mas na verdade na lei não pode, né? Eu falei, não, ficou pergunta lá, não ligada lá, mas aí subiu pela lei, ele pegou uma roda de bola, eu falei, não, já ligar lá para falar, desmarca, aí ele falou, não, mas eu falei, não, vou lá. Aí cheguei lá, ele falou, falei para ela, Paulo, o negócio é o seguinte, eu rasguei no outro, eu sou discípulo de Jesus, posso cortar comigo, é obrigatório? Aí ela falou, é obrigatório? Ela falou, não, eu olhei, só que pode não ter ele falou, não pode, não beleza, aí ele marcou com o outro, marcou agora com o sabe, passou, eu fui lá levar o livro aqui, e vou lá fazer uma balinha lá, e entra, qualquer jeito, sai, ela vai fazer um fio para embora, o máximo lá dentro com ele, só que eu tenho que fazer, eu tenho assim, né? Às vezes eu fiquei nas coisinhas que o Marco falou da galinha aí, a gente acha que não faz nada, mas o homem só tem nós. A mentira da
a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Que é sem a E voltando para o texto, só o versículo 2 fala da hipocrisia dos homens que falam mentiras, né? Mas o versículo 1 diz que em algum momento da história as pessoas apostatarão da fé. Apostatar é o mesmo que abandonar a fé. Deixam a fé, e diz aqui, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios, ou de demônios. Olha onde você vai chegar quando você tem a consciência cauterizada. E o Márcio está falando, eu estou aqui prestando atenção e gravando ali, porque eu estou pensando assim, deixa eu ver onde é que a minha está meia já. Eu tenho que receber a palavra de Deus e ela tem que frutificar dentro do meu coração, tem que analisar. Porque, sabe aquele canetinha vermelha ali, que é o pecado? Eu tinha que escolher o vermelho, né? Quando eu olhar para essa canetinha vermelha, já era. Meio milímetro aqui, daqui 100 quilômetros, especial de metro. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quem me ligou foi a esposa de um pastor. Eu não condeno eles, não julgo eles, eu oro por eles. Eu conto isso aqui porque foi assim que eu aprendi o que significa consciência cauterizada. Eu tenho eles e outros tantos numa lista no meu computador. Todos os pastores órfãos das denominações evangélicas, eu tenho o nome deles, a denominação, data de aniversário, eu vou lá, procuro dar um presente para eles, filhos deles, eu oro pela vida deles. Porque eles são órfãos. Eles pastoreiam um monte de gente e não são pastoreados. Esse é o sistema religioso evangélico. Eles estão sobrecarregados, eles estão com a consciência cauterizada, eles precisam de ajuda, precisam de oração. Conheço vários assim. Por isso que eu não julgo. Eu tratei de ajudar. Eu vou lá ministrar. Eu converso com eles, eu oro por eles. Por isso que eu conto. Eu não estou falando de alguém que ficou indiferente a eles. Eu estou orando por eles, eu estou buscando eles, eu estou indo atrás deles, eu ligo, eu recebo em casa, eu vou na casa deles. E é bem assim, né? Porque a gente está comunicando, mas só porque a gente está comunicando não significa que vai ser bem executado. Então a gente precisa tomar bastante cuidado e se analisar, buscar o Senhor, para que essa palavra seja bem executada e aplicada em nossa vida. Aqui é só comunicar, não é só porque a gente está comunicando que isso vai ser bem executado na vida de cada um. Então a gente tem que cuidar de nós mesmos, né? Eu fui ministrar na Argentina, no Chile o ano passado e no começo desse ano fui no Peru. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma carga muito grande, porque automaticamente você compara a igreja do Peru, a igreja do Chile, a igreja da Argentina e a igreja brasileira. Automaticamente você compara. A conclusão que eu cheguei, que nós não somos perseguidos pelos muçulmanos porque pregamos o Evangelho, igual no Oriente Médio. Mas só que a igreja, nesses países, tem muita gente no meio da igreja com consciência cauterizada. Lá no Chile, quando eu ministrei isso lá na reunião geral, teve uma mulher que veio me procurar depois, eu tinha ministrado essa palavra assim, ela estava chorando assim, em prantos, confessando que a consciência dela já estava cauterizada há muito tempo. E ela já não sabia mais o que fazer. Aí quando eu ministrei isso no Peru, fiz um retiro lá, aí veio um guri de 18 anos, que é líder dos jovens lá, veio me procurar, assim, ele me deu um abraço. Eu acho que ele deve ter ficado uns 30, 40 minutos abraçado comigo. Eu nunca vi ninguém chorando daquele jeito.
chorava compulsivamente, de soluçar. Quando ele parou de chorar, fui conversar com ele, ele começou a falar que ele estava há 2 anos na pornografia e na masturbação. E ele nunca tinha confessado isso para ninguém. A consciência dele estava cauterizada. E eu ministrei essa palavra lá, sobre consciência cauterizada. Aquele negócio pegou de tal maneira ele que ele desabou a chorar. Lá no Peru veio uma mulher também que tinha adulterado, ela tinha traído seu marido, estava com as 2 filhas, uma desse tamanho e uma dele. Veio chorando me procurar, confessando que estava com consciência cauterizada. Que tinha adulterado, tinha traído o marido e não tinha confessado. Estou falando da igreja. Estou falando do mundo. Estou dando testemunho da esposa de um pastor, de uma discípula no Chile, um discípulo líder dos jovens no Peru. A igreja não pode chegar num nível de consciência cauterizada desse jeito, de jeito nenhum. Uma instrução apostólica de Paulo para Timóteo, seu filho na fé, ele fala assim, ó. Timóteo, eu te encarrego do dever de guardar consciência boa. Ele fala para Timóteo. É um dever do discípulo guardar a sua consciência. Dever. Paulo, quando se apresenta, também vê aqui, Atos 22, ele fala, ó rei, tenho me esforçado diante de Deus para sempre manter consciência. Boa minha consciência. Manter minha consciência boa. Começa se esforça. Aí depois que Paulo fala isso para Timóteo, ele fala assim, ó, Alexandre e Himeneu, que eram irmãos, eram discípulos, eles apostataram da fé, porque eles desprezaram a consciência boa. Isso, a consciência cauterizada leva um discípulo de Jesus a perder a sua fé. O ano passado teve um retiro apostólico na Argentina, o Jorge Mitian estava ministrando. E ele falou sobre isso, sobre a consciência. E aí ele falou que é uma coisa interessantíssima, que a gente preserva a fé, sabe como? Mantendo a consciência boa. Porque uma coisa está totalmente vinculada à outra. Já viu isso escrito na Bíblia? Abre aí comigo em 1 Timóteo 3:9. A consciência está totalmente a boa consciência está totalmente vinculada com a preservação da nossa fé. 1 Timóteo 3:9. Alguém? Eu vou ler. Vou ler aqui na minha versão. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, manter a fé está totalmente vinculado em manter a consciência limpa. Você quer guardar a sua fé? Guarde a sua consciência limpa. 1 Timóteo 3:9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Porque a fé, ela não é de fabricação caseira. Se você perder ela, perdeu. Você não fabrica ela na sua casa. Paulo fala em Efésios 2 que a fé é dom de Deus. Então você tem que manter a sua fé. Como? Mantendo a sua consciência limpa, em santidade. Eu não sei se você consegue escutar, mas tem um grito no coração de Deus que diz assim, ó, santidade ao Senhor. Não sei se você já escutou esse grito, mas o coração de Deus está gritando para a igreja, santidade ao Senhor, gritando. A fé é como um barco. Aí faz um furinho com o pecado, faz outro furinho, faz outro furinho, faz outro furinho, faz outro furinho. Aí a consciência cauterizou. Aí afunda, naufraga, apostatarão da fé. Aí
a gente entra naquele campo que Paulo falou, a fé fingida. A pessoa vai na reunião, mas ela não crê naquilo que está acontecendo na reunião. Ela canta, mas ela dentro dela, ela olha assim, ela fala, o que está acontecendo? Eu não acredito naquilo que eu estou cantando. Ela lê a Bíblia, ela proclama por atividade religiosa, mas ela não acredita naquilo que ela está proclamando. Ela entra no campo da fé fingida. Paulo falou isso para Timóteo, uma instrução apostólica. E você mantém a sua fé, que é um dom de Deus, é um mistério. A fé é um mistério. Você guarda ela, mantendo a sua boa consciência. Aí está a importância da confissão de pecados. Que a confissão de pecados é uma manutenção na sua consciência. Por isso nós temos que andar na luz, confessar nossos pecados, voltemos aos caminhos antigos. Isso daqui é um perigo com os discípulos antigos, porque os discípulos antigos começam a ficar maduros, aí para de confessar. Que maturidade esquisita. Voltemos aos caminhos antigos, de quando a gente confessava os nossos pecados. Eu pequei. Eu confesso. Nos guardemos nosso coração da hipocrisia. Você lembra que Jesus falou para os discípulos dele em Lucas 12? Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu amo um texto de Eclesiastes 10:1 que fala assim, ó, presta atenção aqui, ó. Ele fala assim, ó, uma mosca morta no unguento do perfumador é o suficiente para exalar mau cheiro. Assim é um pouco de estultícia num homem sábio. Quantos entenderam? Uma mosca morta, unguento do perfumador, desse tamanho. Caiu uma mosquinha morta, estraga o perfume inteiro. Já exala mau cheiro. Uma mosquinha. Aí a comparação que ele faz é o seguinte. Assim é quando a estultícia entra na vida de um homem sábio. Já começa a exalar mau cheiro. Por que caiu a mosca no unguento? Você deixou destapado. Descuido nosso. Não deixa destapada a tua vida. Deixa ela bem tapadinha. Mas o caminho quando João Pedro estava na casa da igreja, a primeira carta da igreja de Éfeso, ele fala, né? Ele fala assim, ó, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente as te direi, e tirarei do seu lugar o teu castigo, se não te arrepender. Ela é realmente, você está falando, né? Volta lá atrás, volta lá. Toma a rotatória, volta lá onde aconteceu a queda, faz o caminho de novo. Irmão, o pecado não faz bem para você. O salário do pecado é a morte. Deus te ama e Ele quer que você viva em santidade. Ele separou você só para Ele. Ele morreu na cruz para nos lavar dos nossos pecados, para a gente nunca mais cometer pecado. Ele nos deu o seu Espírito para nos capacitar em viver em santidade. É Cristo em você. Sabe qual é a esperança da glória de Deus? Cristo em você. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós podemos. Nós vamos conseguir. Amém ou não? Amém. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado? Nós vamos conseguir. Jesus não consegue. O computador,
passando Jesus, mas foi uma pancada, né? E eu ali chorando. É antigo, né? E foi feito mesmo por nós. E quando a gente lá no antigo, Senhor, quando a gente é do mundo, você nunca prestou atenção nisso, você nunca parou um minuto para deixar de fazer uma coisa errada no caso dele. E hoje, todas as coisas que vêm na cabeça da gente, sim, nem a Felicia lá estava aqui pensando muito, sim, né, esse pensamento que essas vozes que vêm da gente, a gente não pode escutar, né, principalmente o Senhor. E então, qualquer coisa, você lembra que ele foi tudo para nós, é tudo para nós. E se a pessoa um pouquinho já parar assim, pensar e analisar o que foi. Tem um texto em Cantares 2,15, a gente não vai ler para não tomar muito tempo, mas fala sobre as raposinhas. As pequenas raposinhas, elas devastam um vinhedo inteiro. Então a gente fala, mas é só uma raposinha, uma mentirinha amarela, é só um pecadinho, é só um videozinho pornográfico na internet. Só uma vez só, depois eu peço perdão. É uma raposinha, aí ela entrou na vinha. Aí ela vai comendo, aí ela devasta o vinho inteiro. É que nem a mosca morta não aguenta do perfumador. Não é só uma raposinha. É pecado. Vamos reagir. Vamos confessar. Vamos viver em santidade. Porque o Espírito de Deus está em nós. Isso é totalmente possível. Não é por nossa força. É pelo Espírito do Senhor que está em nós. Paulo dá uma dura nos romanos lá. Porque ele fala assim, vocês ensinam que não pode mentir e mente. Vocês ensinam que não pode roubar e rouba. Vocês ensinam que não pode adulterar e adultera. Por isso o nome do Senhor é blasfemado entre as nações por vossa causa. Vocês que ensinam os outros, não ensinam a si mesmos? Vocês que se acham mestre das crianças, guia dos cegos, não ensinam a si mesmos? Paulo dá uma dura nos caras lá. Porque eles ensinavam, mas não viviam o que eles estavam praticando. É o que o Asaf chama de coerência. Você viver aquilo que você prega. Isso se chama coerência. Amém? Santidade ao Senhor. Oxalá se todos os irmãos estivessem aqui hoje para ouvir esse negócio, né? Que pena. Terceira palavrinha. Qual é? Carreira. Para a gente meditar sobre carreira, só anota aí, Lucas capítulo 5, versículo 5. Não vamos abrir para não estender muito, já são 10 para 9. Lucas 5, 5. Eu vou explicar rapidinho. Em Lucas capítulo 5 é aquela pesca lá do Pedro, que Jesus chega, fala para o Pedro, ele pescou a noite inteira, não pegou nada, aí Jesus chega lá no dia seguinte de manhã, fala, joga lá sua rede no mar, aí Pedro fala assim, mas eu não peguei nada a noite inteira, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Eu aprendi um negócio com esse versículo, que para a gente prosseguir a carreira, a gente prossegue ela baseado numa orientação que vem através da palavra de Jesus para nós. Eu aprendi que tem muita gente por aí falando que tem que botar a fé para funcionar, porque tem que botar a fé para funcionar, porque a fé faz isso, tem que botar ela para funcionar. Mas a fé em funcionamento sem estar baseado, apoiado numa palavra de Jesus, não é fé, é pretensão. Foi o que o Pedro apoiou a fé dele numa palavra que Jesus deu para ele. Joga a tua rede. Aí ele botou fé e jogou. Então a nossa fé é apoiada numa palavra que sai da boca de Jesus.
em nossa direção. Então, antes de você querer botar a sua fé para funcionar, vai atrás da palavra. Antes de você ir lançando as suas redes no mar, vai atrás da palavra. Deus, qual é a tua vontade? Qual é a tua orientação? Antes de você sair comprando, antes de você sair casando, antes de você sair tomando decisão, antes de você sair viajando, antes de você sair ministrando, antes de você mudar de casa, antes de você mudar de cidade, antes de você fazer isso, fazer aquilo, antes de sair lançando a rede, vai para a palavra. Deus, eu quero a tua palavra. O que a tua palavra diz a respeito disso? Antes de você sair lançando a rede. Acontece que a gente é imediatista, a gente quer tudo para já. Aí entra em cada furada. Mas primeiro vai para a palavra. Eu quero uma palavra tua, Senhor, senão não lanço a rede. Faz tudo para tudo dar certo. É. Ai, mas foi tudo que a gente vai atrás, fez para dar certo. Mas eu fiz o que eu fiz a gente para com o dinheiro, que as pessoas vão fazer. Exatamente. E a gente quer que Deus entre na nossa. É nós que temos que entrar na dele. Então, primeiro, antes de você sair lançando na rede, vai para a palavra. Não chegou a palavra? Espera. Tem uma virtude do homem chamado esperar. Coisa que a nossa natureza carnal detesta. Esperar. Espera no Senhor. Não chegou? Espera. Mas a Bíblia diz: espera com paciência. Que palavra preciosa. Espera com paciência. Uma virtude que nós, igreja, precisamos aprender. Eu quero pontuar, já é tarde, eu estou falando pra caramba, mas eu quero pontuar 5 meios de comunicação que vem a palavra de Deus para nós. Eu vou tentar acelerar aqui, tá? Agora eu quero tentar responder aquela pergunta que todo discípulo faz. Como ouvir a voz de Deus? Como é a voz de Deus? Como saber se é Deus que está falando, ou se é minha alma, ou se é o diabo? Como é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? Como é a voz de Deus? Como chega a palavra de Deus para nós? Eu vou pontuar aqui 5 meios que Deus usa para falar conosco. Primeiro, isso aqui, ó. Bíblia. Você quer saber qual a palavra de Deus tem para tal área da sua vida? Vai para a Bíblia. E de propósito eu estou pontuando a Bíblia em primeiro lugar. Porque todas as outras vozes que nós ouvimos tem que ser julgada e filtrada à luz da palavra de Deus. Por isso eu estou fazendo de propósito, pontuando a Bíblia em primeiro lugar. Salmo 119 e 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Se você quer uma luz para o seu caminho, vai para a Bíblia. Aqui tem uma orientação para todas as áreas da sua vida. Vai para a Bíblia. Por isso a gente tem que ler a Bíblia. Você lê a Bíblia. Por exemplo, aqui em Agudos tem uma profeta altamente estimada pelos evangélicos. Ela está mocosada por aí. Escondida. Quando a turma evangélica aí tem um problema, eles vão atrás dessa profeta. Aí tinha um casal aqui em Agudos que eu conheço, que eles brigaram e se separaram. A mulher era convertida, o cara não. Eles brigaram e se separaram. Ela tinha 2 filhos com ele, mas se separaram. Aí essa mulher foi atrás dessa profeta, para consultar essa profeta a respeito do casamento dela. Sabe que essa profeta profetizou em nome do Senhor para essa mulher? Deus vai te dar um varão valioso do Senhor para você casar, que não é esse cara aí. E ela veio falar para mim, justamente para mim, né?
essa mulher veio falar. Aí eu abri em Romanos 7 e dei para ela ler. Versículos 2 e 3. Leia a Bíblia. A mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Se morrer o marido, ela está livre da lei conjugal e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Mas se vive o marido e ela se junta com outro homem, será considerada adúltera. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ela leu. Ficou assim. Absurdado. Pronto. Deus falou com ela. Mas é simples assim? É simples assim. Mas não veio um fogo do céu? Não, mas é simples. Mas não veio um anjo com uma espada desembaiada? Não, é simples. Mas não veio uma voz, mas assim diz o Senhor. Não veio, porque Deus é simples. E não falou aquilo que ela queria ouvir. Você quer ouvir Deus? Quer saber como é a voz de Deus? Está aqui a voz de Deus. Aqui, a Bíblia é a voz dos céus que transmite os pensamentos do Senhor, que são muito maiores que os nossos pensamentos. Isso aqui, é aquilo que o Asaf sempre fala. O que Deus faz tem a marca da simplicidade. É que a gente espera luz, câmera, ação, efeitos especiais. E Deus é simples, gente. Jesus é o cara mais simples. Nasceu numa manjedoura simples. Viveu uma vida simples. Paulo fala para os coríntios, em 2 Coríntios 11, 2, eu tenho receio que vocês se apartem das simplicidades devidas a Cristo. Você quer escutar Deus? Vai para a Bíblia, lâmpada para os meus pés e luz para os teus caminhos. Pronto, ouviu Deus. Todas as outras vozes, aquela impressão, aquela intuição, sonho, profecia, todas as outras coisas têm que ser julgadas à luz da Bíblia. Uma vez o Jorge Mitian estava ministrando um retiro de pastores aberto para todas as denominações na Bahia, acho que era em Salvador. Veio um pastor que estava no segundo casamento, chegou para o Jorge Mitian e perguntou assim: irmão, o que você crê a respeito do segundo casamento? Aí Jorge Mitian abriu em Lucas 16, 18 e leu: aquele que repudia sua mulher casa com outra comete adultério. Aquele que casa com a repudiada pelo marido comete adultério. É isso que eu creio. Aí o pastor falou: e qual é a sua interpretação a respeito desse versículo? Aí Jorge Mitian falou assim: que aquele que repudia sua mulher casa com outra comete adultério, aquele que casa com a repudiada pelo marido comete adultério. Não, irmão, eu não pedi para você ler de novo, eu quero saber a sua interpretação a respeito desse versículo. Aí Jorge Mitian: desculpa, irmão, eu vou te dar a minha interpretação. A minha interpretação é que aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e aquele que casa com a repudiada pelo marido comete adultério. Não tem interpretação, é ler e crer. Não tem interpretação, é ler e crer. Só isso, é simples. Você ouviu Deus. Eu passei por esse processo, né? Eu li, né? Aí eu orei, falei: eu creio, Senhor, eu vou falar. E vou te aguardar. Porque, né, eu ouvi ele falando comigo, portanto eu pedia para a igreja, então eu aceitar que ele fosse o Senhor. Eu queria que eu também esperei, né? Ninguém se me entende, no serviço de um monte de gente brasileira. Marcelo, mas tipo, uma pintada, assim, ainda mais que essa caminhada, se entregar para alguém, é só ficar aqui. Porque eu vejo, às vezes, sim, cara, que eu vejo, ele fala uma coisa que não ia dele.
Aí ele fala uma coisa, eu sei que toma cuidado. Lá em Jeremias, Deus corrige muito quando os profetas falaram as coisas que não Tinha falado. Eu não falei. Não enviei você. Segundo meio de comunicação que a gente ouve a voz de Deus. Não é um meio de comunicação, é uma pessoa. Chama Espírito Santo. Eu lembro o dia que eu conheci o tal do Espírito Santo. Eu estava dirigindo o carro na Rondon. Tinha acabado de levar um discípulo na rodoviária e estava dirigindo o carro, escutando Vineyard. De repente, não estava buscando, não estava pedindo, não estava fazendo nada, não tinha nem clima para ser batizado no Espírito Santo. De repente caiu o Espírito Santo em mim. E eu comecei a chorar, comecei a gemer. Foi uma doideira. Aí eu lembro o dia que eu conheci o tal do Espírito Santo. Aí você vai se exercitando, você vai vendo que o Espírito Santo, ele coloca aquela tal daquela impressão, aquele impulso, aquela intuição dentro de você. Por exemplo, uma vez esses dias eu fui ministrar em São José do Rio Preto, com os irmãos lá. Aí eu terminei de ministrar, aí eu tinha, era uma bateria de ministração, era 2 horas com um intervalo de 15 minutos no meio. Eu descansei, depois das 2 horas, eu tinha um sofá ali meio no canto, eu sentei no sofá ali para descansar. A hora que eu sentei no sofá, me veio a certeza, vai vir alguém te procurar. Então eu tomei uma decisão, vou ficar sentado aqui esperando. Aí, instantaneamente, pontou um assim na minha direção, olhando para mim. Aí eu falei no meu coração, é esse. Aí o Espírito Santo, não é. Aí eu falei, bom, então eu vou ficar aqui parado. Eu não consigo explicar, foi uma loucura. Aí ele veio, sentou, confessou, pediu oração, orei, pediu uma palavra, papapá. Aí, como eu já tinha certeza, eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sabia. Eu tinha certeza absoluta que não era ele. Eu não sei como, mas eu sabia. Ele saiu, levantou e apontou outro. Ele levantou, apontou outro. A hora que apontou outro, deu aquela patada no meu coração, assim, é esse. Aí, beleza, né, esse eu vou me concentrar. Aí ele sentou do meu lado, assim, eu virei para ele, assim, olhei assim para ele e me concentrei. Aí ele começou a desabar lá. Tava afundado, era um jovem também, tava solteiro, estava afundado em pornografia, masturbação, papapá. Nunca tinha confessado para ninguém, orientei a procurar o discipulador, papapá. Então, eu ouvi o Espírito Santo falando ali comigo. Eu tinha certeza absoluta, não tinha dúvida. É assim que o Espírito Santo fala conosco. Teve uma vez que eu escutava esses pregadores falando aí, famoso, falando, que Deus me acordou de madrugada e falou isso, e me deu essa palavra, e me deu esse motivo de oração. Eu falava, meu Deus do céu, né? Como é que pode um negócio desse? Eu também quero acordar de madrugada. Aí eu acordei uma vez de madrugada com medo. Acordei com esse sentimento de medo. De madrugada. Aí eu ficava olhando no meu quarto, assim, a impressão que eu tinha que tinha algum espírito ruim lá. Aí eu levantei e comecei a orar, levantava as mãos e colocava a mão na parede e orava. Eu passava na frente do quarto dos meus pais dormindo. Aí eu chegava pertinho da cabeça deles assim e começava a orar simplesmente. Senhor, acaba com a briga deles. Dá paz no relacionamento dele, em nome de Jesus, aleluia, amém. E saía e ia dormir, passava o medo. E deitava e dormia a noite inteira. Porque meus pais, eles brigavam muito, né? Principalmente no 5º dia útil, né? E eu não aguentava mais. E eu tinha um plano de sentar com eles, abrir Efésios 4 e 5, a função do marido, a função da esposa, papapá. E nunca consegui botar esse plano em execução. Só que o Espírito Santo, ele falou comigo de outro jeito. Ele me acordava de madrugada com medo, para me tirar da cama, para orar pelos meus pais enquanto eles dormiam. Aí uma vez escutei o Asaf ensinando assim, que tem algo especial de Deus quando você ora por alguém enquanto ele dorme. Aí eu falei, Asaf, essa o Espírito Santo já tinha me ensinado, chegou primeiro. O Espírito Santo me acordava de madrugada com medo para eu orar pelos meus pais. Aí eu comecei várias madrugadas. Eu orava por eles assim, impunha as mãos e orava sussurrando baixinho, eles não sabem disso até hoje.
Aí aos poucos foi minimizando as brigas, acabando as brigas. Não falo que foi 100%. Mas eu lembro uma vez que eu estava deitado no travesseiro, a Bíblia fala, né, em Salmos 4, consultai no travesseiro o coração. Eu estava deitado no travesseiro consultando meu coração, eu lembrei, quando foi a última vez que meus pais brigaram? Essa semana não foi, semana passada não lembro, mês passado, faz tempo que eles não brigam. Aí eu lembrei, eu acordava de madrugada para orar por eles. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Então esse é um meio que Deus fala conosco, o Espírito Santo. A gente tem que aprender a discernir, a ler, fazer essa leitura que é o Espírito Santo. Porque às vezes a gente acha que não é coisa da nossa cabeça e ignora. E é o Espírito Santo que está falando. Amém? Falta mais falta 3 pontos. E aí? O que eu faço? Fala rápido. Vocês aguentam ou não? Fala mais rápido. Então vai, vou tentar falar bem rapidão aqui, ó. Terceiro ponto que Deus fala conosco, através da igreja. Então Deus fala conosco através dos irmãos. Anota o texto aí que eu vou explicar ele rapidão. 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 17 e 18. Capítulo 26, versículo 17 e versículo 18. Eu vou explicar rapidão, não precisa abrir para a gente acelerar. Aí conta a respeito de um rei chamado Uzia. Ele buscou o Senhor, ele prosperou no seu reinado, ele venceu seus inimigos. Só que aí ele teve uma ideia de entrar no templo, lá no lugar dos sacrifícios, e oferecer sacrifícios ao Senhor. E nesse texto aí que você anotou, está prestando atenção? Nesse texto aí que você anotou, o sacerdote chega lá para Uzias e fala assim, não compete a você oferecer sacrifício, isso é função do sacerdote, não do rei. E a Bíblia fala que eram homens da maior firmeza, aconselhando o rei. Aí o rei o que fez? Desprezou a palavra deles e foi lá oferecer sacrifício. Imediatamente estourou lepra na cara dele. Aí um rei que tinha buscado ao Senhor, que tinha o coração totalmente do Senhor, tinha prosperado no seu reinado, vencido seus inimigos, escreveram na tumba dele, o rei leproso. Sabe por quê? Porque ele não ouviu o sacerdote. Porque Deus usa os irmãos para falar conosco. Aí eu te pergunto, você escuta os irmãos? Você escuta o conselho dos irmãos? Quando os irmãos falam com você, é Deus falando. O rei Uzias não deu ouvidos. Não é Deus nada. Estourou lepra na cara dele e ele morreu, ficou conhecido como o rei leproso. Que não deu ouvido para os conselhos do sacerdote. Deus fala conosco através da vida dos irmãos. A gente tem que dar valor, a gente tem que acreditar. É Deus falando, não é o homem. É Deus falando. Amém? Quarto, Deus fala conosco através de sonhos. O texto é Jó, capítulo 33. Quarto, Deus fala conosco através de sonhos. Jó, capítulo 33. Do versículo 14 até o 16. Esse eu vou ler, não precisa abrir não, eu vou ler rapidão, porque esse não tem como, tem que ler. Deus fala conosco através de sonhos, o texto é Jó, capítulo 33, do versículo 14 até o 16. Presta atenção, eu vou ler, Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas é o homem que não se atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Eu amo esse texto.
A gente fica falando, né? Ah, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Esse texto fala assim, ó, Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos, mas é o homem que não entende, é o homem que não se atenta para isso. Então você nunca mais fale, Deus não fala comigo, porque Ele sempre fala, você que não está ouvindo. E esse texto fala que Deus fala conosco através de sonhos. Eu vou contar um sonho que eu tive. Final do ano passado, eu dormi antes da minha viagem para o Chile. E eu sonhei que eu estava indo para a faculdade. E indo para a faculdade, para entrar no prédio da faculdade, eu tinha sim ou sim que passar na frente da igreja católica. Não tinha como. Eu tinha que passar. Quando eu passei, eu escutei um louvor do Asaf tocando lá dentro. Estava tendo missa. E era de manhã. E aquele cântico me chamou a atenção, despertou minha curiosidade. Eu falei, o que está acontecendo lá dentro desse lugar, meu Deus? Eu fui lá dentro ver. Aí eu entrei lá dentro para ver, o padre estava com o microfone na mão, com aquela roupa de padre, ministrando louvor, com aquele cântico do Asaf. Eu olhei para o povo com a mão levantada, cantando com todo o coração para Deus. Aí eu olhei dentro no sonho e falei, Deus, o que o Senhor está fazendo aqui? Aí quando eu olhei para o povo, me bateu uma sede forte. Eu comecei a procurar um bebedouro. Aí eu fui, achei um bebedouro lá no final lá do prédio dele. Aí eu tomei a água. A hora que eu tomei a água, eu lembro que eu disse assim para mim mesmo, puxa vida, essa água é limpa. E acordei. Acordei assustado, anotei o sonho no meu celular. E fiquei pensando o que era aquele negócio esquisito. Comecei a questionar, Deus, está cheio de idolatria lá dentro. Está cheio de doutrina tradicional, batismo tudo errado. Aqueles padres não pastoreiam ninguém, eles mesmos precisam ser pastoreados. Que negócio que é esse? Aí um dia eu estava meditando e lendo os textos a respeito da unidade da igreja. Aí eu lembrei, a igreja católica mantém a sua unidade. Pode ver que ela não está dividida, ela é uma. E a evangélica está dividida em milhares e milhares de denominações. E a gente mete o pau na igreja católica e aceita a divisão da igreja evangélica. Aí eu fico pensando, qual é o pecado? É mais fácil ou é mais difícil de resolver? A idolatria da igreja católica ou a divisão da igreja evangélica? A divisão da igreja atual é um péssimo testemunho para o mundo crer. Jesus orou em João 17 que todos sejam um. Para quê? Para que o mundo creia. A igreja está dividida. E se nós ficarmos fechados dentro de uma casa, a gente vira a denominação dos discípulos sem placa. Por isso nós temos que sair para fora, se relacionar com esses irmãos. Tem gente na igreja católica sendo batizada com o Espírito Santo. Eu conheço. Você ora 30 minutos com ele, com esse católico, você não sabe se ele é discípulo ou se ele é católico, porque flui dentro dele o Espírito Santo. Ele fala que ele tem sede do Espírito Santo. Ele fala que ele quer o Espírito Santo guiando ele em toda a verdade. Ele ora igualzinho a gente. Só que eles olham para nós, ou melhor, olham para os evangélicos e falam assim, vocês são uma bagunça. Vocês estão todos divididos, para qual que eu vou? Vou ficar aqui dentro, pregando para os católicos, que vocês não vêm aqui. 2 ou 3 semanas depois que eu tive esse sonho, recebi um convite da igreja católica para ministrar em Pederneiras. Eu falo, Senhor, já tenho a tua palavra, vou lançar a rede. A igreja católica não aceita segundo casamento. O Papa está dando umas beiçadas aí agora, mas até um pouco atrás não aceitava. Os evangélicos aceitam. Ponto para os católicos. Ponto negativo para os evangélicos. E nós?
discípulos? Estamos fechados para os católicos, para os evangélicos? Quinto e último, Deus fala através de portas abertas. O texto é 1 Coríntios 16, 9. E esse texto fala o seguinte, Paulo falando assim: uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho e há muitos adversários. Paulo estava falando que ele tinha consciência que Deus abriu uma porta para o ministério dele, só que tinha muitos adversários. Porque Deus fala conosco também através de portas abertas. Quando Deus abre uma porta para você, você entra por ela. Não tem como explicar. É uma porta aberta, você tem que entrar. Foi Deus que abriu. O ano passado, eu recebi o convite com uma porta aberta para ir para o Chile. E eu não estava trabalhando, não queria tocar na minha poupança. Eu falei: Senhor, eu quero entrar por essa porta, mas não tenho dinheiro. Naquela semana eu vim resmungar isso com o Toninho. O Toninho falou assim: fala para Deus e ora que você quer entrar por essa porta. Naquele mesmo dia eu saí daqui e fui numa reunião que eu oro com alguns pastores aí pela unidade da igreja toda quinta-feira. O Haroldo, o Altamir, Zé Carlos. Aí eu estava lá e eu não contei para eles. Perguntaria: aí, Marcos, você vai para o Chile? Eu falei assim: não vou, estou decidindo ainda. Não abri para eles qual era o problema, que eu não ia. Imediatamente eles falaram assim: tá aqui, a gente está ofertando a sua passagem para o Chile. Eu falei: é de Deus essa porta. Aí eu fui para o Chile com R$300 no bolso. Quem vai para outro país com R$300? Eu fui com 300. Sabe quanto que eu voltei? Eu voltei com 200. Eu cheguei lá, os irmãos fizeram uma vaquinha entre a igreja toda para pagar todas as minhas despesas. Fiquei 2 semanas. Eles me levaram lá para o outro lado da América Latina, conhecer o Oceano Pacífico. Pagaram combustível, café da manhã, almoço, janta, me hospedaram, não gastei nada. Gastei R$100 porque um dia eu convenci eles de me deixar sair sozinho para passear pelo Chile, me virar e gastar um pouco. Eles falaram: tá bom, Márcio, mas só um dia. Sabe o que é isso? Porta aberta. Sabe quem que abre essas portas? Deus. Aí ele vai e ainda confirma para você entrar nela. Deus fala conosco através de porta aberta. Presta atenção. Presta atenção nas portas abertas na sua vida. O Brás sonhou uma vez que eu ia entrar em não sei quantas denominações aí. Daqui um pouco começou a acontecer. O Leandro uma vez profetizou que eu ia para as nações. Daqui um pouco começou a acontecer. O Brás profetizou, teve um sonho que a gente ia lá para uma ilha, lá não sei da onde, lá para baixo da Coreia, para Coreia do Sul lá. Não sei nem como é que chama a ilha lá. Uma vez sonhou que estava eu e ele lá. Presta atenção nas portas que Deus abre. É Deus que está abrindo. O que você vai fazer com essas portas? Amém? Peso, pecado, carreira. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos porque tu estás aqui conosco, em nós e entre nós. O Senhor teve